Então vamos à nossa oração, né, gente? Mestre Jesus, aqui estamos reunidos, Senhor, para o estudo relativo ao nosso perispírito. Sabemos da obra anterior da importância de elevarmos o nosso pensamento constantemente e até mesmo de limparmos o nosso subconsciente, porque as nossas ideias se refletirão no nosso perispírito, nos levando à felicidade plena ou à desarmonia significativa, ainda que sejamos atendidos em hospitais de colônias espirituais melhores, superiores, podemos assim dizer. Assim, Senhor, aqui nos reunimos, antes de tudo, para a modificação profunda de nós mesmos. Queremos lavar com as lágrimas da espiritualidade superior das famílias elevadas as nossas próprias almas, de forma que, antes de tudo, estejamos em paz conosco mesmo, com a consciência mais sintonizada com esses amigos espirituais que refletem a beleza espiritual e se origina de ti numa corrente mediúnica contínua. Assim, Senhor, auxilia-nos sempre a que estejamos a servir em todas as relações humanas, para que nós possamos justamente alegrarmos e felicitarmos-nos conosco mesmo, que a nossa própria consciência nos aprove a vida, principalmente de agora em diante, apesar dos esforços anteriores de progresso e os equívocos naturais do nosso baixo nível evolutivo. Mas nunca estivemos melhor, e assim, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos esse grupo que se reúne como uma pilha, intelecto sentimental, sempre te buscando através dessas obras, cada um de nós buscando construir em si um espírito mais assemelhado contigo mesmo, com as tuas virtudes. Assim, Senhor, abençoai-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá então, minha gente. Capítulo 1, né? Da obra Evolução em Dois Mundos. Teve uma pessoa que falou assim: nossa, João, você é corajoso de estudar esse livro. A gente vai fazer o quê? Vai pular? É. Tem que estudar, né? Coletar o que der. Esse é difícil mesmo, né? É Não é verdade. fácil. Teve livro, Mas é bom. teve parágrafos do livro Nos Domínios da Mediunidade, que eu fiquei 6 horas para entender um parágrafo. Fiquei 6 horas interpretando um parágrafo. E mecanismos? E não mecanismos, eu chegamos, acho que é mais difícil do que esse, não é? É o próximo ainda, né? Então, eu acho mais difícil do que a evolução em dois mundos. Então, é assim mesmo, tem que ir devagar, conforme a nossa capacidade, né? Lembrando que André Luiz tem coisas que nem ele mesmo não entendeu, então ele procurou nem escrever, como ele vai dizer aqui. Então, vamos lá, capítulo 1, fluido cósmico, né? Plasma divino. Então, tá vendo que ele está dando, nesse capítulo, alguns conceitos. E também não só alguns conceitos, mas em alguns desses itens é mero conceito. Porque não tem a finalidade de descrever mais sobre isso e nem ele mesmo sabe. Então, por exemplo, plasma divino só tem 2 linhas, 4 linhas, porque ele não sabe além disso aí. E não tem razão da gente saber mais. Aí depois ele vai falar da cocriação em plano maior. Aí vai falar impérios estelares da nossa galáxia. Vai falar de forças atômicas. Vai falar de luz e calor. E da cocriação em plano menor. E acabou. Então, é mais um capítulo relativo a explanar, definir conceitos e explanar bem pouco a respeito desse tema, justamente porque não há como compreender algo mais profundo relativo a isso
E o que está colocado aqui já é o suficiente para o nosso nível evolutivo. Então, vamos lá. Plasma divino. Primeiro, plasma. Plasma é o quarto estado físico da matéria. Então, além do sólido, líquido e do gasoso, o quarto estado da matéria é o plasma. É um tal grau de estado energético tão elevado, o plasma, mais que o gás, que os elétrons não estão orbitando o núcleo. Quer dizer, então é um estado de tanta energia, de tanta, mas tanta energia, que os elétrons deixaram de orbitar os núcleos, ficaram soltos. Então, desestruturou a própria estrutura atômica no plasma. E formou, assim, então, uma massa, uma nuvem, um gás de prótons, nêutrons e elétrons. E ainda, conforme diz a física, então a gente está na física terrena. Esse estado de plasma é o estado mais comum da matéria no universo. Significa você aquecer um gás à temperatura das estrelas, né? O Sol aí tem mais de 5.000 graus só na superfície e mais de 15.000 graus no centro, né? Então, assim, com uma substância no estado plasmático, com uma temperatura muito alta em nível de estrelas, em que o gás perde as propriedades atômicas, formando uma nuvem de prótons, nêutrons e elétrons, essas cargas em movimento, elas também, cargas elétricas em movimento, elas têm um campo magnético, como a gente sabe da física comum aí, física do ensino médio. E, então, um plasma conduz uma corrente elétrica com muita facilidade. Certo? Beleza? Tudo bem até aí? Mas isso é o plasma. E a gente vai estudar o plasma divino. Vamos estudar, não. Não tem que estudar sobre isso. Vamos só dar o conceito. O fluido cósmico é o plasma divino. Então, pronto. Quando a gente encontra nas obras de Kardec lá, fluido cósmico universal, a gente só mudou a linguagem. Acrescentou uma linguagem. É o plasma de Deus. É o plasma divino. Hausto do Criador. Quer dizer, o que é hausto? É aquilo que é aspirado. E, portanto, também que se expira. É a respiração de Deus. Ou a força nervosa do todo sábio de Deus. Bom, até agora ele definiu o plasma? Não, não definiu. Só criou 4 sinônimos para plasma divino. O próprio plasma divino, fluido cósmico, hausto do Criador, quer dizer, o que ele aspira e expira, e a força nervosa. Então, são meras palavras. Não tem nada além de meras palavras. Nós é que buscamos mais a informação a respeito do que é o plasma na física do ensino médio. Na física do ensino médio. Agora, uma outra coisa que ele vai informar. Então, ele deu 4 sinônimos para plasma divino ou fluido cósmico. Nesse elemento primordial, então, ó, um outro sinônimo. Qual? Elemento primordial. Vibram e vivem constelações, quer dizer, grupos de estrelas e sóis. Mundos e seres como peixes no oceano. Então, tudo que existe vive dentro do plasma divino. É um acréscimo mínimo aí relativo ao plasma divino, ao fluido cósmico universal. Beleza? Todos vivemos dentro deles. Mesmo as constelações com muitas estrelas, os sóis, os planetas gasosos, os seres, todos estamos como peixes dentro do plasma de Deus. Tudo bem até aí? Beleza? Então, vamos lá. Cocriação em plano maior. Quer dizer, então, Deus deu esse plasma. E alguns espíritos em plano mais elevado
eles criam, eles co-criam. Quer dizer, essa substância, esse elemento primordial, não. Esse daí ninguém cria, só Deus cria. Mas com esse plasma divino, em planos maiores, espíritos fazem uma cocriação. É o que a gente entende até a esse momento da leitura do segundo substantivo aí, do segundo subtítulo, cocriação em plano maior. Então vamos lá. Nessa substância original, então novo sinônimo, meramente isso. Substância original. Quinto sinônimo para plasma divino, substância original. Ao influxo do próprio Senhor Supremo. Quer dizer, Deus então auxilia com essas próprias cocriações. Eles não cocriam com total liberdade. Porque há um influxo dele, já que até eles, os espíritos elevados, estão são como peixes nesse plasma. Operam as inteligências divinas a ele agregadas. Inteligências divinas agregadas a Deus. Fazem o quê? Operações. Trabalham essa substância original. Em processo de comunhão que o André Luiz não sabe como é, o André Luiz não sabe como é, o Emmanuel não sabe como é, ninguém sabe como é. Só Jesus para cima. É um processo de comunhão que ele não tem como descrever e a gente não iria nem entender. É indescritível, não dá para descrever a comunhão dessas inteligências divinas com Deus. É um processo de comunhão João, que não tem como explicar. Sim, pois não, pode falar. João, então, né, por esse estudo aqui, o que nos dá, assim, quer dizer, o que eu entendi, assim, tá? Que é por isso da onipresença, onipotência de Deus com relação a gente, porque nós estamos inseridos. Então, dentro dele, tá? Sim. Ele é um plasma onde nós estamos inseridos dentro dele. Por isso ele tem conhecimento de tudo que nos acontece, de tudo que ocorre com cada um de nós. Nós não estamos... ele não disse que a gente está inserido dentro de Deus. Não. Mas a gente está inserido dentro do plasma de Deus. De Deus, isso. Do plasma. Certo. Sim. Até agora é isso. Você resumiu aí o segundo parágrafo que a gente já estudou aí. Então, vamos lá. Operam essas inteligências divinas agregadas a Deus num processo de comunhão que não tem como a gente saber sobre isso. Operam quem nesse processo de comunhão? Os grandes devas, linguagem da teologia hindu, linguagem, mera linguagem, grandes devas, mera linguagem hindu. Ou, uma linguagem mais próxima de nós, os arcanjos da interpretação de vários templos religiosos. Então, devas ou arcanjos é uma questão de linguagem. São eles que operam em comunhão indescritível com Deus. Extraindo desse hálito espiritual, sexto sinônimo para plasma divino. Está indo desse hálito espiritual. Os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, né? Quer dizer, extrai desse plasma o quê? Os celeiros. Então, esse plasma é uma fonte de energia que eles retiram esses celeiros de energia, quantidades de energia, para construir sistemas na imensidade do universo. Sistemas de quê? Não falou. Em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso. Quer dizer, eles ainda fazem isso conforme a vontade de Deus, que faz deles, desses grandes devas ou desses arcanjos, agentes orientadores da criação excelsa. Quer dizer, então eles orientam tudo. Eles são os agentes que orientam todos os seres
né, em todos os lugares do universo. Formam sistemas. Sistemas a gente não sabe de quê, mas naturalmente vai ser do que ele falou antes. De constelações, de sóis, de mundos, né? Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino. Então, o que ele está falando agora? Está falando a mesma coisa com uma outra linguagem. Está repetindo com uma linguagem mais simples. Tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas. Então, repetiu com uma linguagem mais simples. Essas habitações cósmicas, né? As galáxias, os sistemas planetários, com as suas estrelas centrais e os planetas orbitando esses sóis, né? São construídos a partir do plasma divino. E são habitações cósmicas de múltiplas expressões. Algumas são brilhantes, radiantes, outras são obscuras, outras são gases, outras são sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, né? Então, vejam aí, por exemplo, a Terra é um planeta obscuro, e é sólido, mas Saturno e Júpiter não. Saturno e Júpiter, eles são planetas gasosos e possuem algum brilho, né? Tem alguma radiação, não são tão obscuros e não são sólidos. Foram construídos esses planetas todos pelas inteligências gloriosas. Quais moradas, quais moradias, que perduram por milênios e milênios, por milhões de anos, milênios e milênios, por milhões de anos. Mas essas moradias se desgastam, essas moradias se transformam. Por fim, se transformam por fim, se desgastam por fim. Uma vez que o espírito criado pode formar ou pode procriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Quer dizer, o que ele está dizendo é que por que esses sistemas, essas moradias, essas habitações cósmicas, elas morrem, elas se desgastam e se transformam e desaparecem? É fruto de uma falta de inteligência maior desses espíritos, que são os devas divinos, que são os arcanjos. Porque eles criam coisas que perduram milhões e milhões de anos. Mas só Deus cria algo para sempre. Só Deus criou o plasma divino, digamos assim, que dura desde a criação e vai durar para toda a eternidade. Eles não. Eles fazem obras temporárias. Mesmo sendo arcanjos, eles fazem obras temporárias. Tudo bem aí? João, posso? Sim, pois não. Pode Claro, interromper pode falar. assim não, Com pode certeza. interromper assim, não atrapalha, não. Oh, não atrapalha, pode interromper, com certeza. Então, esse fluido, né, cósmico, fluido cósmico universal, então, tudo que existe no universo está banhado por esse, como podemos dizer assim, né, esse entendimento, é como se fosse uma gelatina, né, e todos nós mergulhados nesse elemento gelatinoso, fazendo parte desse contexto, como que se Deus estivesse transmitindo essas energias para todos nós, estamos ligados em Deus através desse elemento cósmico universal que nós não sabemos definir, né, como foi dito aqui. Sim. E os espíritos superiores que alcançaram um patamar mais elevado, eles chegam a ser os co-criadores, né, em plano maior. E é o que ajuda no universo em todos os setores, não é? Que a gente pode dizer no planeta Terra. Existem os espíritos responsáveis, por exemplo, pela natureza, aqueles responsáveis em todos os setores. Nós estamos sendo amparados e protegidos por uma pleia de espíritos mais elevados. Agora, aqui ele está citando os maiores, os maiorais, que estão mais próximos de Deus, né? No livro dos Espíritos explica essa parte aí, bem assim, esses co-criadores em plano maior,
que são os auxiliares de Deus, como ele disse aqui, não é? São os Sim, arcanjos, né? Os anjos, os arcanjos, os serafins, só que aqui não está dizendo assim, mas a gente entende que os arcanjos, né, são esses devas, né, que já atingiu o nível máximo da evolução espiritual. E são os auxiliares, porque nós estamos sempre amparados, não é? Se a gente ficasse sem esse amparo, tanto é que cada um de nós temos o nosso anjo protetor, seu anjo da guarda. sim, Porque, às vezes, nem assim a gente saberia lidar com esse fluido cósmico universal, não é? É esse elemento que nos fornece a vida, que sim, nos promove o trabalho, né? O desenvolvimento da inteligência. sim. A gente veio desse fluido e está mergulhado nele, né? É. Em E se comunicação tirar direta, daqui, não sobrevive. não. É Não como tem nem como. o peixe nas águas, né? Se você tira dali o peixe da água, ele não vai sobreviver. E não tem um lugar que a gente possa ir no qual não tenha esse fluido. Então não tem como É, se ausentar dele. Ele está no verdade. universo inteiro, não tem como se ausentar. A gente não pode sair do universo, Não tem como, né? não tem como. A gente vai estar sempre envolvido e sendo originado dele. E sim, e esses espíritos aí, devas, arcanjos, estão cuidando das suas criações. Então eles sabem, já pensou, eles sabem tudo a respeito da vida nesse planeta. Eles atendem das coisas mais simples, dos minerais, a todos os insetos. Já imaginou isso? A todos os insetos que têm sistema digestivo, que têm aparelhos respiratórios, É o e mundo vai, microscópico, né? E o mundo atende o mundo macro. microscópio, enfim, atende a tudo. Atende a tudo. Eles vão dando tarefas para outros, né? Mas eles estão influenciando também aquele ambiente inteiro, né? Estão influenciando aquele ambiente inteiro. Como diz o livro Nosso Lar, 1,5 milhão de pessoas com as quais o governador de Nosso Lar tem um contato mental, então o perispírito está abrangendo a todo mundo. Jesus também, o perispírito dele abrange a tudo. Então, apesar dele dar tarefas aos intermediários, ele está em contínuo contato com esses espíritos para que seja feita a vontade divina que vem por intermédio dele. Verdade. Então, vamos lá agora. Impérios estelares. Então, vamos lá, uma nova definição. Devido à atuação. Então, a gente também pensa o seguinte, não é uma atuação que cessa, né? Uma atuação contínua. A gente incluiu um adjetivo aqui. Desses arquitetos maiores, os devas, os arcanjos. É assim que surgem nas galáxias as organizações estelares, como vastos continentes do universo em evolução. É assim que surgem as nebulosas intragalácticas, quer dizer, dentro das galáxias, como imenso domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenada. Então, tem uma lei matemática muito precisa, que é fluxo da atuação. Essa lei matemática uniforme, coordenada, precisa em tudo, é fruto da atuação desses arquitetos divinos. Agora vejam como ele colocou aqui duas coisas principais, duas ideias primeiras. As galáxias, nas quais estão surgindo as organizações estelares nas galáxias, como se fossem continentes, continente africano, continente americano, continente europeu, como se fossem continentes, essas galáxias dentro do próprio universo que está evoluindo, o próprio universo. E fora das galáxias, em que tem essas estrelas se organizando, uma organização de estrelas,
Tem também as nebulosas dentro das galáxias. Mas vejam que as nebulosas, elas também são imensos domínios, mas elas encerram a evolução em estado potencial. E ainda, elas todas gravitam ao redor de pontos atrativos. Isso devem ser pontos de buraco negro, né? Esses pontos atrativos. Ele não quis falar muito a respeito. Como a uniformidade, já falamos dessa uniformidade. Então, o que a gente vê aqui? Que as galáxias são vidas e as nebulosas são morte. A galáxia mostra vida e a nebulosa mostra a morte. Mas morte e vida é um ciclo, como é o nosso, né? A gente nasce e renasce, vive, morre, revive, morre, é um ciclo. Então, também no universo tem esse ciclo. As galáxias demonstrando a vida e as nebulosas mostrando a morte. Mas que, porém, como elas estão dentro das galáxias, elas são intragalácticas, as nebulosas, as partículas revivem nas próprias galáxias. Já viram isso? Então, se a gente lê com muita pressa, não pega esses detalhes. Então, vamos apresentar alguma coisa a respeito das galáxias e das nebulosas, se eu próprio entender a minha letra aqui. Da galáxia a gente não botou nada, porque da galáxia é fácil. A gente tem a galáxia, vai falar mais embaixo aí, é o próximo item da nossa galáxia, a Via Láctea, a gente pode falar alguma coisa da galáxia de Andrômeda. Então a gente se preocupou mais com as nebulosas, que retratam o encerramento de uma evolução. Tem 4 tipos de nebulosa. A gente vê aí, ó, nebulosa de emissão. Então parece que ainda está morrendo, parece que não morreu ainda. Não morreu. Está ainda emitindo alguma coisa. E elas emitem grande quantidade de gás, a alta temperatura, e ela possui uma radiação ultravioleta. Basicamente é formada pelo gás do hidrogênio, por isso que ela é vermelha, né? E elas são as nebulosas mais visíveis no céu noturno, essas nebulosas vermelhas. Então, alguém que está agonizando ainda, que ainda não agonizou, né? Mas que está agonizando ainda. Essa questão de agonizar são palavras minhas em função do que André Luiz falou de encerramento evolutivo, né? E comparando as outras. Nebulosa escura, outra nuvem de gás, principalmente o hidrogênio e o hélio, cuja opacidade impede o brilho das estrelas que estão por trás. Por isso que elas são chamadas nebulosas escuras. Elas impedem a chegada da luz das estrelas, né, pela opacidade dos gases. Essa nebulosa que está sendo vista aí por vocês, ela é a nebulosa da cabeça de cavalo na constelação de Órion. Vocês verem lá as Três Marias, olha as Três Marias, essa é a constelação de Órion. Tentem localizar a nebulosa cabeça de cavalo. Ora, parece já mais morta que a própria nebulosa de emissão, que não tem tanta temperatura, que não tem tanta radiação, que não tem tanto hidrogênio, aqui já formou um pouco de hélio. A temperatura é mais baixa e parece já que está morrendo, só não falei assim, já morreu, porque tem a nebulosa de reflexão. A nebulosa de reflexão não tem nada de quente. E ela só é visível por causa da luz das estrelas. Então, se tornou extremamente passiva. Se tornou extremamente passiva que ela faz com que nela ocorra o brilho dos outros, o brilho das estrelas. E vejam que beleza. Nessas nebulosas, os átomos estão mais juntos. Tem os átomos pesados, por exemplo, do ferro. Quem que vive sem ferro no mundo de hoje? No mundo nosso de hoje, de provas e expiações? Tem o carbono, que é o elemento principal do nosso planeta, né? De provas e expiações. Os nossos corpos são feitos todos de carbono. Há quanto tempo esse carbono foi formado? Há milhões de anos, numa explosão estelar dessas aí,
e espalhou esse carbono aí, ó, desde dessas nebulosas de emissão, e ele só vai se fundir depois de milhões e de milhões de anos numa outra galáxia, num outro Sol. Mas ele se originou de um Sol que explodiu, de uma estrela que explodiu. E aí esse carbono que hoje está aqui em torno da Terra, há milhões de anos, fez parte dos corpos dos dinossauros. É o mesmo que faz parte do nosso corpo. E fará parte de outros corpos. Esteve nos corpos dos romanos, dos egípcios, dos animais, formado há milhões de anos a estrela. E essa me parece a estrela justamente no começo, a nebulosa justamente no começo da morte. A nebulosa de emissão. Ela inicia na emissão de grandes massas gigantescas de gás das estrelas gigantes vermelhas, né? Ela tem carbono, ela tem oxigênio. Então, vejam, oxigênio se formou aí, porque os elementos mais primitivos são o hidrogênio e o hélio, que é o que tem no nosso Sol, né? Hidrogênio e hélio. Mas aí já começa a ter ferro e carbono na nebulosa de reflexão. Aqui tem carbono, tem oxigênio. E o núcleo dessas nebulosas de emissão vão cada vez mais comprimidos e mais quentes, emitindo uma grande quantidade de radiação, de elementos pesados, que vão para outros pontos do universo contribuir na criação desses mundos. Beleza, gente? Agora eu vou interromper aqui. Como é que eu faço? Eu volto para cá, né? Interromper. Legal, gente? Beleza? Bom entendimento esse. A grandeza divina, não é? Como é importante. A gente sente tão pequenos, né? A perfeição de conhecer tudo isso, né? As galáxias. Nós não temos nem ideia. Nem ideia. Acho que é por isso que o André Luiz não explicou, porque a gente não ia entender. Verdade, né? Vou dar só uma palhinha aqui para você. Uma palhinha. Uma noção, né? Aquela coisa bem sintética, bem simples, porque vocês não vão entender. Tá? Eu acho que nem ele mesmo tem esse alcance. Então, nem ele mesmo. Ele vai falar. Então a gente vê aí, galáxias são vidas nebulosas, retratam a morte, mas que vão reviver, porque a gente também está nessa, né? Nesse processo. É aí, no seio dessas formações assombrosas, coisas gigantescas e milhões e milhões e milhões delas, né? Que se estruturam interrelacionados. Matéria, espaço e tempo. Interrelacionados. Matéria, espaço e tempo. A se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Isso aqui eu vou falar uma palhinha mínima. Reflete, como ele falou de interrelacionamento de matéria, espaço e tempo, ele está falando, de certa forma, como disse a Malu, aí, tocando superficialmente na teoria da relatividade de Einstein. A gente sabe, por exemplo, da teoria da relatividade de Einstein, e eu vou falar com extrema imprecisão, porque eu mesmo não estou recordando muito bem, e porque isso é muito difícil. Por exemplo, quando a gente pega uma barra de ferro e faz com que ela se mova numa velocidade muito alta, próxima à velocidade da luz, ela parece ter um tamanho menor. O espaço, então, está ligado ao tempo. E a matéria está ligada ao tempo. Aquela matéria que tem um espaço e numa alta velocidade, ela parece mais encurtada com uma velocidade elevada. E também o tempo é alterado. O tempo é alterado em velocidades muito altas. Se uma pessoa vai num satélite, e esses satélites aí, como os satélites que tem na Terra em alta velocidade, eles têm que constantemente consertar os seus relógios.
porque o tempo é alterado em função da velocidade muito elevada desses satélites, né? E assim eles conseguem ter uma precisão maior do tempo coordenando esses satélites entre si com o nosso tempo. Então essas coisas estão interrelacionadas: matéria, espaço e tempo. Não precisa a gente discutir muito sobre isso, só a gente fica sabendo aí por cima que é isso que trata a teoria da relatividade de Einstein. A se renovarem de forma constante, matéria, espaço e tempo, oferecendo matéria, espaço, tempo em renovação incessante, campos gigantescos ao progresso de todos nós, ao progresso do espírito. Cada galáxia, quanto cada constelação. E o que é constelação? Constelação, ela é um conjunto de estrelas, né? É um conjunto de estrelas, constelação. É um agrupamento de estrelas ligadas por linhas imaginárias. Essas constelações que a gente tem aí dos zodíacos são ideias dos babilônios, né? As 12 constelações do zodíaco por onde passava o Sol. Porque nesse tempo muito antigo se acreditava que a Terra era parada, certo? E, de certa forma, se a gente se colocar na Terra e olhar o espaço, é assim que a gente vê mesmo. O Sol descreve uma curva em volta da Terra, saindo do leste para o oeste. Essa curva se chama eclíptica. E dentro da eclíptica, os babilônios, há 4.000 anos, criaram as constelações, as ideias de constelações, das 12 constelações, como as estrelas ligadas por linhas imaginárias. E eles omitiram a constelação da serpente, porque a ideia deles era, de certa forma, entender o tempo, entender as estações, verificar a respeito da subida dos rios, do período de seca, enfim. Observando as estrelas, quiseram dominar o tempo, dominar um pouco a natureza. Mas Ptolomeu descreveu 48 constelações. E atualmente se fala em mais de 88 constelações. Então tá. Então cada galáxia e cada constelação guardam no seu centro uma força centrífuga. O que é isso? Força centrífuga própria. A força centrípeta, vocês lembram da física? Se eu pegar um fio e amarrar o peso aqui, esse fio vai fazer uma força para que esse peso fique voltado sempre para o centro. Então, essa força do pêndulo é chamada força centrípeta, que aponta para o centro. Essa aqui é a força de fuga. É a força para fazer com que aquela constelação, aquela galáxia se expanda mais. É a força contrária da força que aponta para o centro. Ela aponta para, digamos assim, quando o carro está em alta velocidade numa curva e ele sai da curva, foi fruto que a força centrífuga, a força de fuga, se tornou maior que a força centrípeta. Então, elas têm essa força de expansão, de fuga, controlando a força gravítica, a força gravitacional, que nesse caso é a força centrípeta, né? Com determinado teor energético apropriado a certos fins. Então, essas forças, como ele vai falar mais para frente lá, forças atômicas, aí a gente volta a falar disso. Mas essas forças são controladas. A força para não ser tanta gravitação e os objetos se unirem, formando uma grande estrela ou um buraco negro. Tem a força de fuga para controlar tudo isso, para que a habitação seja adequada à nossa morada. E essas forças são todas controladas por esses devas, por esses arcanjos. Isso no livro A Caminho da Luz vai falar assim, né? Que quando saiu o plasma do Sol, Jesus controlou ali aquele plasma para formar a própria Terra. Aí, depois de um tempo, formou os oceanos, formou o continente, e aí a luz chegou a tocar no solo.
Aí ele fala assim no final de tudo isso. E as mãos de Jesus descansaram. Ora, então foi as mãos de Jesus que está segurando aquele plasma imenso, originário do Sol, aquele plasma imenso para formar a Terra e formou a Lua. Já imaginou? Controlando essas forças todas aqui. Então vamos lá. A engenharia celeste, olha aí. A engenharia celeste desses devas, desses arcanjos, equilibra a rotação, equilibra a massa. Qual é o peso e qual é a velocidade que cada corpo tem que ter para circular em torno das estrelas, né? Harmonizando energia e movimento, harmonizando, isso tudo é controlado por eles. E mantém-se desse modo na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos, os planetas já formados, constituídos, os planetas em formação, a que se vinculam magneticamente ao fulcro central, à estrela central, como os elétrons se conjugam no núcleo atômico em trajetos perfeitamente ordenados nas órbitas que se lhes assinala desde o início. Quer dizer, então, tanto no mundo microcosmo como no mundo macrocosmo, é uma força só. É uma força só desses arcanjos, desses devas, controlando tudo que há. Pelo amor de Deus. Mãos gigantescas controlando tudo que há, dando leis matemáticas, dando harmonia a todas esses sistemas estelares. Então, vamos lá. Nossa galáxia, aí vamos falar alguma coisa da Via Láctea. Para termos uma ideia, para idearmos, de algum modo, de algum jeito, tentar compreender a inconcebível, a grandeza que não dá para conceber, inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia à grande cidade perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Então, ele está comparando, fazendo uma analogia, né? Faz de conta que a nossa galáxia é Campo Grande. A nossa galáxia não é perto, não é nada perto da cidade de São Paulo, não é nada perto da cidade do Rio de Janeiro, não é nada perto de Nova York, não é nada perto das cidades da Índia, né? Percebe? E tem muitas outras cidades que não dá nem para contar. A nossa galáxia ela tem 200 bilhões de sóis. Sabiam disso? A galáxia Via Láctea tem 200 bilhões de sóis. Mas vejam, a galáxia de Andrômeda ela tem 1 trilhão de sóis. E ela é de 2 a 3 vezes maior que a nossa própria galáxia, né? Então, veja, e a nossa galáxia ela parece uma espiral, né? Ela tem alguns braços assim, girando, parece uma coisa nova. Agora, a galáxia de Andrômeda, não. Ela já é uma elipse formada, não tem nada girando em torno dela, ela parece mais velha, parece de mais idade. E com uma quantia de sóis muito maior, e a nossa galáxia se dirige para a galáxia de Andrômeda. E depois de milhões de anos, elas vão se encontrar, como se nós, os filhos, estivéssemos indo em direção aos pais, assim. Então, vamos lá. Tomando o Sol e os mundos, nossos vizinhos, como apartamentos de nosso edifício, né? Então, está pegando ali o Sol, aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, como se fossem apartamentos da Terra. Reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. É como se fosse um condomínio, não é, João? Como se fosse um condomínio. É
Os planetas aqui do nosso sistema solar como se fosse o condomínio de um edifício só. E o Sol é o centro desse edifício. Ora, mas tem muitos outros edifícios em todo lugar. Só na nossa galáxia são 200 bilhões de sóis. De Andrômeda é 1 trilhão. Só em 2. Então, vamos lá. Vamos lá. Assestando, quer dizer, apontando, dispondo, apontando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, perceberemos que a nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras casas, inúmeros outros edifícios lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Tem coisa aí muito mais bela do que o nosso Sol, que é um Sol de 5ª categoria, né? É o Sol de 5ª, é um solzinho de nada, é um solzinho de 5ª categoria. Aprendemos que, além da nossa edificação, salientam-se palácios. Quer dizer, não é um edifíciozinho mais. São palácios gigantescos, são arranha-céus, como, por exemplo, a estrela Betelgeuse, no distrito de Órion, Canopus, na região do Navio, quer dizer, a constelação de Carina, Arcturo, no conjunto do Boeiro do Pastor, né? Antares, no centro da constelação de Escorpião, e muitas outras residências são senhoriais, são aristocratas, são nobres, são imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Então vamos lá, volta aqui, vamos compartilhar algumas coisas aqui, vamos ver se eu vejo. Vamos ver aqui. Volta aqui. Estão vendo aqui, ó? Estão vendo aqui, ó? O pontinho menor de todos aqui, ó, é o nosso Sol. Estão vendo mais à direita aqui, um pontinho quase desaparecendo, é o nosso Sol. Aí vamos ver, depois ele fala do Sol de Sírius. Depois ele fala o Sol Pólux. Depois ele cita um desses aí, ó, Arcturus, que ele citou no texto, né? Arcturo. Já pouquinha coisa maior que o nosso Sol. Depois o Sol Rigel. Opa! Acabei indo para o WhatsApp. Volta aqui. Rigel. Aí depois vem o Sol Aldebaran. Já um pouco maiorzinho que o nosso Sol. Betelgeuse. Que, olha aí o tamanho da estrela Betelgeuse perto do nosso Sol. Não é nada. Nosso Sol não é nada. Depois outra que ele citou aí, ó, Antares. Depois outro Sol, Pistol. Depois outro Sol, KW Sagitário. Depois V354 Cefei e VV Cefei. Olha o tamanho desses sóis aí perto do nosso, não é nada. Deixa eu ver se eu acho outra coisa aqui. Bora ver aqui. Eu não sei se eu consigo passar um vídeo aqui, vou tentar. Vocês me falem se estão vendo esse vídeo aqui, tá? Tá aparecendo aí, gente? Tá. A Terra. Então, olha lá o tamanho da Terra. Olha o Júpiter. Isso. Vai falando aí, Malu. A Terra, Júpiter. Aí agora veio... Uma estrela, Teide 1. Teide. Teide. Próxima a Centurion. Sim. Centauri. Nossa Senhora. Esse é o nosso Sol, grandão, né? Ó, muito maior que a nossa Terra. O nosso Sol é grandão, olha lá. Mas ali, perto dos outros... Olha lá, Sírius. Sírios.
Olha esse. Misericórdia. Pollux. Pollux. Sirius é onde morava Alcione, né? É. Antes de reencarnar, que veio com Pollux, Olha veio o tamanho de ajudá-lo, né? Arcturus aí. Renúncia. Em É. renúncia. Hegel. Olha o Dené. tamanho desse Sol. Nossa, cada um. A gente não tem essa noção. Não tem. Pistol. Temos o raciocínio curto, não é? Aí, É. ó, esse ele citou, ó. Antares. Arcturus Antares, ó, muito É. grande em relação ao nosso Enorme. Sol. Esse também ele citou, ó, Betelgeuse. Betelgeuse. Betelgeuse, né? Betelgeuse. Canis Majores, essa talvez a maior estrela conhecida atualmente, BY Canis Majores, quer dizer, na constelação do Cão Maior, Canis Majores. Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Eu acho que eu não posso fechar tudo, vou interromper aqui, mas eu vou procurar um aplicativo aqui, espera aí. Como é que eu faço para achar um aplicativo aqui? Me fez lembrar aquela viagem do Chico, que ele sai além João da caiu, Terra. gente. Ele deve voltar já. Além da Terra, e ele vai saindo da Terra, vai para fora da Terra. Aí ele vai indo, ele fala assim: chega, eu vou voltar, porque eu não aguento mais. Ele pede, mas ele estava com o Emmanuel, né? Porque ele não suportou conhecer tanta coisa. Eu acabei saindo sem querer, né? Foi. Estava falando que eu lembrei daquela viagem do Emmanuel, do Chico, que ele sai com o Emmanuel para conhecer as galáxias, e ele vai saindo da Terra, do sistema solar, e ele vai indo, ele chega num determinado ponto que ele fala assim: não consigo mais, deixa eu voltar, que é muita coisa. E não ele dá retorna. Não dá mais para entender, né? Volta. Volta. Deixa eu tomar um café. Deixa eu tomar um café mineiro. Depois de com o anfitrião aí, Malu? Já tá. Já tô? Não, Já. acho que ele perdeu. Ixi, não, tá arro. Espera aí. Pronto. Pronto? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar uma coisa legal para vocês. Estão vendo aqui? Esse programa chama Estelário. É um programa aplicativo que ele mostra o céu da cidade em que a gente está. No caso aqui, a gente está aqui em Campo Grande, né? Estão vendo aqui Arcturus, ó? Aham. Vamos botar aqui Betelgeuse, ó. Aí eu vou aqui e digito... Eu estou falando errado o nome dessa... Betelgeuse, né? Aqui, apareceu aqui, ó. Então ele vai mostrar onde ela está. Tá vendo? Na constelação de Órion. Aham. Agora eu clico aqui, ó. Então, à noite ela vai estar visível. Por enquanto, visível não está visível porque está sol, né? Mas é que eu tirei o sol. Mas aqui, Betelgeuse. Vamos clicar aqui. Acho que não vai. Ah, tá aqui, ó. Supergigante vermelha. Aí vai falar algo sobre a estrela. É a estrela alfa da constelação de Órion. Quer dizer, é a maior estrela. E a gente viu naquele vídeo, Betelgeuse é muito grande mesmo. Conhecida como Betelgeuse,
é uma estrela de brilho variável, sendo de... Quer dizer, você olha a constelação de Órion, a maior estrela, a mais brilhante estrela ali é a estrela alfa, que é Betelgeuse. É uma estrela de brilho variável, sendo a 10ª ou a 12ª estrela mais brilhante das que podem ser vistas da Terra. É também a segunda estrela mais brilhante, não, é a segunda, eu falei errado. Segunda estrela mais brilhante na constelação de Órion, apesar de ter a designação alfa, por isso que eu estranhei, na classificação de Bayer. Ela não é a mais brilhante que Rigel, a estrela beta de Órion, no comprimento das ondas visíveis. No entanto, é a maior fonte de comprimento de onda infravermelho presente no céu. Então explicou aí por que ela é. Opa, cadê? Vamos ver aqui, ó. Então, estão vendo ali Rigel. Estão vendo aqui Betelgeuse. Então, Rigel é mais brilhante. Mas estão vendo aqui, ó, vou aumentar, ó. Vocês vão ver no céu hoje à noite, ó. Ali as Três Marias, a constelação de Órion, está aqui, ó. Mas Rigel vai estar à esquerda, Betelgeuse vai estar à direita. E, ó, vamos ver aqui, ó. Vai nascer um pouco para cá do oeste, ó. Estão vendo o oeste? Para vocês se localizarem na casa de vocês aí. Um pouco para cá do oeste. Beleza? Beleza, João. Ele é esse programa aqui, Stellarium. Cadê? E agora, como está aqui, como que eu faço para sair? É isso. Deixa eu ver aqui. Não sei como que eu faço para sair. Bom, vou interromper aqui. Quem quiser, depois eu posso escrever lá no grupo a respeito dessa estrela. Então, vocês viram aí nos vídeos que podem ver essas estrelas aí à noite, né? Não pode estar... Tem que estar tipo na casa da Malu, assim, ó, acima dos postes, assim, no 30º andar, para não ter poluição luminosa nenhuma. No 4º andar aqui, João, sai dessa. São estrelas diante das quais todos os nossos valores se apagariam. Vamos parar aí, né, gente? Ou vamos ler mais esse pouquinho aí, ó. Por processos ópticos, verificamos que a nossa cidade, a Via Láctea, apresenta uma forma espiralada, a forma de uma espiral. Outras, como nós estamos falando, têm forma elíptica, como é a galáxia de Andrômeda, para a qual a gente se dirige. E outras já estão com a forma difusa, se mostrando galáxias mais antigas ainda, como a pequena de Magalhães, uma galáxia já disforme, mais velha ainda. Então, por processos ópticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma de uma espiral e que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz, 300.000 quilômetros em 1 segundo, é a velocidade da luz, gastaria 1000 séculos para percorrer-lhe o diâmetro. Pelo amor de Deus! Quer dizer, se você botasse no extremo da Via Láctea um foco de luz, uma onda de rádio, para andar 300.000 quilômetros em 1 segundo, ela ia levar 1000 séculos para chegar do outro lado. Esse é o tamanho da Via Láctea. Para percorrer o diâmetro. Nela surpreenderemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito, alguns lares muito antigos, outros recém-organizados, outros envelhecidos, outros em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Vamos parar aí, né, gente? Depois a gente continua. É muita coisa, é muita informação. Tudo isso vale mais para falar que é a grandeza de Deus e que nós estamos mergulhados no plasma divino e arcanjos que cocriam com Deus, além de Deus diretamente, estão cuidando de todos nós, sem tirar a nossa liberdade.
Pode interromper.